82 anos e moramos aqui há 53 anos. Eu vim para cá, meus filhos eram tudo pequenininhos. Essa era um bebê de 9 meses. Nos demos muito bem na cidade, desde o começo. Acho que fomos muito bem recebidos. E apesar que na época, Jundiaí não era absolutamente nada do que é hoje. Era como se fosse uma cidadezinha pequena do interior. O comércio fechava na hora do almoço para fazer a cesta. Então eu não estava acostumada com isso, porque nós somos de São Paulo. Então eu não estava acostumada, disse que fechava. Mas você não encontrava muita coisa, não tinham variedades no comércio. Então eu me lembro que às vezes eu precisava de um retrós de linha de uma determinada cor, porque quem fazia minha roupa era minha mãe, que morava em São Paulo. Então eu ia comprar aqui para já levar pronto para ela. Não achava. Aí eu tinha que ir a São Paulo e ver, procurar e dar para ela. Entende? Porque não tinha. E o comércio foi crescendo de tal maneira que hoje você não precisa ir para São Paulo mais. Tudo que você procurar aqui na cidade, você tem. Ficou uma cidade ótima para morar. Já existe faculdades, apesar que meus filhos estudaram fora. Porque o mais velho fez engenharia na FEI, em Santo André, né? Santo André. E o do meio fez a medicina em Bragança Paulista. E ela em São Paulo, fez análise de sistema em São Paulo. Mas esses cursos não existiam aqui na época. Medicina tinha. E ele entrou na medicina aqui, ele chegou a entrar, mas ele preferiu a medicina de Bragança. Eu nasci em Bragança Paulista, sou bragantino. E eu me formei engenheiro e fui trabalhar na Metal Leve em São Paulo. E desse inteirinho eu fui convidado para vir para Jundiaí na Cífico. A Cífico, quando eu fui para a Cífico, ela produzia 1.100 toneladas de forjado por mês. Depois impulsionei aquilo, chegou a 6.500 toneladas. E eu viajei muito para os Estados Unidos e Europa para poder ver. Nós vendíamos muito para o estrangeiro, peças de motor, de caminhão principalmente. Eu trabalhei muitos anos numa escola judaica de primário. Na época era primário, depois a escola cresceu muito, chegou a colegial, cresceu muito a escola. E eu trabalhei bastante tempo lá, como eu era secretária. Mas a minha função de secretária se estendeu, porque a diretora da escola ficava em casa, quando alguém reclamasse, falava que a Janete está lá, faz favor, ela vai te atender. E com isso eu passei a ser diretora, passei a ser professora, quando faltava professora, no final ainda peguei uma classe de pré-primário para mim. Trabalhei nisso. Quando eu vim para cá, eu queria fazer alguma coisa. E eu tinha uma amiga que abriu uma indústria de confecção infantil. E ela falou, Janete, vem aqui, você tem jeito para comércio, vem aqui, vem trabalhar para mim aqui em São Paulo. Aí eu fui, né? Aí depois de um certo tempo comecei a vender em São Paulo, porque nem é representante, né? Aí ele achou ruim. Falei, nós mudamos para cá, agora você vai trabalhar em São Paulo? Então eu restringi. Aí eu passei a fazer a região perto. Entende? E começou a crescer de tal forma que os donos me pediram que eu fosse aumentando a região, a cidade. Mas eu falei, não posso ficar fora assim de casa, tenho família, né? Aí eu comecei a pegar prepostos, sabe o que é, né? Por exemplo, se você ganha numa firma 10%, você dá 6 para ele, você fica com 4, porque ele vai ter a despesa da viagem, do trabalho, entende? E fui muito bem. Eu cheguei a ter 10 firmas. E recebi, depois que eu parei, ainda recebi muita pedido para trabalhar.
Aí eu fui cortando, né? Fui cortando, fui parando, porque também meu problema de coluna já não dava mais. Prejudicava, né? Ficar de carro muito tempo, para cá, para lá, né? E aí fui me adaptando. Foi aí então que eu descobri a Selmi. Quantos anos de casado vocês têm? 57. Agora em janeiro faz 58. 3 filhos. Nenhum mais é broto, né? Mas se olhando neles é que nem essa. O mais velho fez 56. É o que mora em Campinas, é engenheiro. Filho. Chama-se Edson. E depois o do meio é o Ricardo, que mora aqui. Em Jundiaí. Inclusive atravessando a Avenida Jundiaí na Ana Maria do lado de lá. Ele mora ali. Então é o que mais aparece aqui, né? Hoje já almoçou aqui conosco. E a Nitinha, que é a caçula, que está com... Eu falei a idade do Ricardo? Não, né? O Ricardo está com... o Edson está com 56, então o Ricardo fez 55. E a Nitinha está com 53, mas ela em outubro faz 54. Porque com 3 anos e meio eu tive os 3. 3 anos e meio de casada, estava os 3. Quando eu vim para cá, ela tinha 9 meses, o Ricardo tinha 2 e o Edson tinha 3. E eu brinco com eles até hoje, eu falei que eles são jundiaenses adotivos. Porque desde o jardim da infância, né? Estudaram aqui, fizeram suas amizades. Essa foto, a mamãe estava gorda, que ela não era, porque já tinha 3 ou 4 meses de casada. E ela não tinha tirado foto, então pôs o vestido para poder tirar foto. Muito. Aqui sou eu e o Davi. Ai, o Davi! Ai, que lindo vocês! Magrinha, Janetinha. Eu não te contei que o vestido meu, a minha neta usou? E que serviu? É verdade, você falou. Mas olha que vestido lindo! Nossa, seu Davi! Muito bom! Aqui é o Ricardo. O seu Davi já teve cabelo, né? Já teve. Ó, aqui é o Ricardo quando casou com a Marisa. Esse é o do meio. Esse é a Anitta com o marido dela. Ó. Ele é brasileiro também. Ele é? Mas ele é filho de libanês. O pai era libanês. A mãe é neta de... não, a mãe é filha de libanês. O pai era libanês. Muito bom. E aqui é o Edson com a Ana. Esse é outro filho. É o outro filho. Aqui ele tá meio com uma cara de molecão, né? Mas ele é bem... né? Ali, ó, eu com a Nitinha num casamento nos Estados Unidos. Aqui as netas, quando eram pequenas, e minha sogra. As 3 meninas com a minha sogra. Certo. Aqui a Julinha pequena e aqui a Julinha com o Guilherme. Tem um monte de foto aí. É uma delícia fotos, né? Eu gosto muito. E esses são todos os casamentos da família. Muito bom. Me conta agora a vida de vocês no Selmi. Como foi que vocês descobriram o Selmi? Eu não sei se eu encontrei com alguém, algum amigo, entende? E convocou também. E que me comentou. Eu acho que foi até, quer ver, eu não sei por que nós fomos almoçar um grupo, nem me lembro por que esse grupo que nós fomos almoçar, em São Bernardo, tem um lugar famoso lá que... O pessoal vai muito para lá, entende? E nós fomos lá, entende? E a Raquel já estava dando aula de inglês na Selmi naquela época. E ela foi nesse grupo. Aí conversando, ela comentou, porque eu nunca tinha ouvido falar. E era super novo, né? A Selmi. Aí eu fui procurar, eles ainda estavam ali onde tem o Divino Salvador, do lado. E aí eu fui lá, eu vi os cursos, fui direto no inglês com a Raquel, né, que comentou. E na época tinha um curso que eu adorei, que eu gosto muito dessas coisas, desenho livre. O curso era jovem a professora e ela estava se formando em artes na PUC. E ela dava aula para nós. Mas era muito gostoso, porque eles davam
folhas assim, grandes para nós, né? E mandava a gente olhar qualquer coisa lá fora, entende? Que lá tem os trem, tem coisa e tal, e desenhar. E eu fazia o tamanho da folha. Tinha gente que fazia uns desenhinhos desse tamanhinho, assim, na folha. E eu entrei naquela época, então eu já tenho, acho que uns 20 anos. Porque é anterior à época do Eusébio. É bom para a Selma ela contar história. Eu levei ele para lá. Ela conta bem história, está bem por dentro. E eu levei ele para lá, mas época bem depois, ele já estava aposentado, né? Quando você foi. Já. Ele já estava aposentado quando ele começou a dizer que primeiro ele foi fazer um curso de computação. Até era quem dava aula naquela época era a Beatriz, a Bia, que ela faz aula, a Bia, irmã da Mary, era ela que dava. E depois que mudou, né, para Adriana. E aí ele fez o curso, mas ele queria só uma parte do curso, né, porque o resto ele sabia. E aí ele fez. Aí ele começou a se queixar que estava esquecendo o inglês, porque ele falava bem inglês, viajava, tipo, usava muito, né? Eu falei, mas tem lá na Selma um curso mais adiantado para você, que é o da Vilsa. Aí ele foi, e está lá. Até hoje. É só para não esquecer o inglês, né? A gente fala inglês e tal, porque eu usei muito inglês, né? Viajei muito. Quantos idiomas o senhor fala? Eu falo o inglês, o português. Bom, espanhol eu consigo falar. Agora, quando eu mexia na França, eu tinha que falar francês, porque eles não falam inglês lá. Principalmente no comércio, né? No indústria. Fez História da Arte e agora nós fizemos o do Brasil, né? Agora é do Brasil. Mas ele fez outros cursos que também eu fiz, quer dizer, depois, né? Fez o cinema, filosofia ele não fez. Ele fez cinema, ele fez a história do amor, mas o Douglas deu, mas não é o amor de um homem e uma mulher, é o amor em geral. Foi muito interessante, entende? A aula dele. Bom, eu fiz mais cursos, né? Porque mais tempo eu fiz filosofia, eu fiz história contemporânea, que ele deu uma vez. Aliás, eu acho que ele devia voltar a dar essa história contemporânea, o Douglas, que é muito bom. Ainda ontem, na confraternização, porque eu comecei, quando o Douglas começou, eu comecei junto com ele. Quer dizer, eu já estava na escola, quando ele começou, eu já pulei para a classe dele. Sempre você está com ele? Desde o começo. Desde que ele começou, eu estou com ele. Não perco um curso dele. Você vai fazer o quê? Paris agora? Agora é Paris. Vamos a Paris. Que gostoso. Vamos lá dar um passeio, né? Ela conhece já Paris. Paris nós tivemos. Tiveram Paris? Não, é que quando eu ia trabalhar, ela ia lá. Enquanto eu estava trabalhando, ela estava visitando os lugares. E faço, sexta-feira, porque eu comecei lá na tricô e crochê. O tricô eu sei fazer desde menina que eu faço. Mas o crochê eu não sabia fazer. Não. Então eu falei, eu quero aprender. Aí eu já fiz um colete, que ficou mais ou menos. Aí eu fiz uma manta de bebê, que ficou linda, ficou muito bonita, que eu doei. Eu doei para uma campanha. E agora estou fazendo um tipo de um Spencer para minha neta, essa filha dela, nos Estados Unidos. Entende? Agora parei porque não tivemos aula, né? A semana passada. E eu estou num ponto que eu preciso que a Sueli me explique como é que aumenta a manga, porque eu estou na manga e tem que fazer isso, né? Então, o tricô eu sei fazer, mas no crochê eu não sei. Então, preciso esperar a aula para ver. E quando eu termino a aula lá com a Sueli, do crochê, eu vou para o coral. E o coral eu comecei, numa época atrás, foi anterior a você. Nós tivemos um coral lá e acho que era Marcos, parece, o nome dele. E eu comecei a fazer, até me convidaram, eu fiz junto com a Rosana. Nós fizemos juntas.
E comecei a fazer, aí eu brincava com o pessoal, me convidaram, né? Eu falei, vocês vão me convidar é para ir embora, eu falava, né? E eu mesma fiquei surpresa que eu consegui soltar a voz, né? CELMI, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELMI reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. Olha, eu particularmente, eu gosto muito da CELMI. Gosto muito. Você vê que dificilmente eu falo só quando realmente eu tive algum problema que eu não pude ir, mas eu procuro estar sempre lá. E eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho muita facilidade em me comunicar, em fazer amizade. E ali na CELMI eu conheço, acho que quase todo mundo. Entende? Então eu converso com outro, paro aqui, paro ali, ele brinca comigo, você podia se candidatar a prefeita. Eu falei, a última coisa que eu faria. Não, ela se dá com muita gente, é incrível, daí eu falei, dá para se candidatar realmente. Eu gosto bastante, tenho prazer em ir lá, e tem pessoal praticamente da mesma idade, bastante, a gente conversa muito. Isso é importante, né? Sentir-se bem. E essas viagens que a gente faz sempre, antes era o Douglas que fazia, né? E é muito bom, muito gostoso quando a gente vai para São Paulo e vai ver coisas bonitas, como agora eu devo ir dia 10 de julho. Vamos ver a Tarsila de Amaral, né? Mas é muito gostoso quando a gente vai, o papo e a amizade, acaba almoçando junto e não sei o quê. É diferente e eu acho que isso é muito importante para a gente, principalmente quando a gente chega nessa idade nossa. Os filhos casados, cada um cuidando da sua vida. Aqui era o nosso sítio. Isso aqui foi num almoço que nós demos para vários amigos, que a gente era bem íntima, somos, né? Para a despedida dela, que ela ia embora para os Estados Unidos. Tá. E foi no nosso sítio, nós tínhamos ainda o sítio, depois nós vendemos. Esse aqui era meu sogro. Olha. E sabe como que parecia isso aqui? A cara, mas a hora que você vê uma coisa de jornal, com o Papa, aquele que morreu, como era o nome dele? João Paulo. João Paulo. É a cara dele. Veja uma vez o Silvio Santos estava pedindo sósios do Papa. Então eu falei para ele, né, São Moisés, vai lá, só vai ganhar um dinheirão lá, a pessoa é a cara do Papa, era a cara do Papa. Ele virou para mim, eu não ligo pro dinheiro. Eu falei, não tem problema, São Moisés, só vai, o dinheiro só dá para mim. Mas seu Davi é muito parecido com ele. O amizade. envelhecimento para vocês, ele assusta ou preocupa ou incomoda em algum momento? O quê? O envelhecimento. Ou para vocês é uma forma natural, é tranquilo? Para mim é natural. Para mim, de vez em quando, natural, mas de vez em quando eu fico pensando também, mas a maior parte do tempo é natural. Eu acho que na vida você tem sempre que conquistar alguma coisa, não importa a idade. Você, quando jovem, você tem uma determinada coisa que você quer, estudar, depois trabalhar, e chega nessa fase nossa, eu acho que é muito interessante a gente estudar outra vez, entende? Eu digo, não precisa pegar o livro em casa e ficar estudando, entendeu? Mas ir lá, ouvir, e entra na cabeça da gente, aprende coisas. Inclusive eu digo que das aulas do Douglas, por exemplo, eu gosto muito de história. E quando eu pretendia ter entrado na faculdade, eu queria fazer ciências sociais, porque pertence a pegar a história, né? É o que eu gosto.
E então eu estudei muito sobre isso. Para fazer o vestibular, eu organizava e pesquisava tal. Eu não vi, não ouvi nunca e nunca achei coisas que o Douglas fala na nossa aula. Quer dizer, é coisas a mais que você aprende sobre um determinado assunto, que a gente nunca viu. E ele sabe, ele transmite, porque ele sabe tudo, né? Ele é um poço de conhecimento. Ele realmente tem uma formação excelente, né? Ele tem muito conhecimento. Conversar com ele É. deleite, né? E eu já li livros que ele me indicou. Ele me indicou e ele falou, olha, pega esse que é excelente. E li, era um livro meio difícil de ler, tinha algumas palavras que eu tinha que olhar no dicionário, às vezes, como eu enxergo muito bem, né? E às vezes ele pegava para mim no dicionário, porque eu tenho que pegar a lupa, né? Mesmo com óculos. E então eu tinha que ver as palavras, às vezes, para entender um pouco o sentido da coisa, mas o livro foi excelente, muito bom. Aqui é Dona Ruth, seu Moisés, Meus aqui pais. minha mãe e meu pai também. Aqui eu, Davi, num casamento nos Que Estados diferente. Unidos. O quê? Como você está diferente? Aqui? É, Aqui diferente. foi um casamento nos Estados Unidos. Está bem diferente. Ai, que bonito. Muito bonito. E aqui foi a primeira vez que nós conseguimos reunir a A família família inteira na toda. casa da Nitinha. É difícil, né? É verdade. difícil. Quando um pode, outro não pode. Tudo lá nos Estados Unidos? Não existe. É na casa dela, mas na casa anterior que ela morava. E aqui é a Rafaela. A Natália ainda não existia, estava na barriga. Olha que gostoso. Estava em projeto. Muito bom. Aqui foi quando, olha, o meu filho mais velho, essa é a mais real dele. É o Edson, Ana Paula o nome dela, eu chamo de Ana só. Esse é o Guilherme, mas na formatura aqui, Olha que grande que ele já está aqui. aqui acho que foi do ginásio, ou foi do colegial, acho que é do ginásio. O colegial, não me lembro. Aqui num casamento que nós somos, os 4 netos, mas o gozado que eles mesmos se colocam na posição da idade. certa, Aí, a Julinha, a Natália, a Rafaela e Guilherme. Mas faz tempo, né? Você vê pela... É verdade. Aqui foi na Bodas de Ouro. Os 4 tiraram, nós fomos tirar foto porque o Guilherme não veio na festa. Porque ele passou na primeira chamada da Unicamp Tá. e ele tinha, nesse dia, ele ia ter, acho que com 2 anos a chamada. Entendi. Então, nós tiramos tudo na véspera, as fotos, porque não dá. E aqui é quando a minha neta Júlia fez os... Aqui ela fez com 12 anos, mas seria 13. É que nem se fosse uma primeira comunhão. Mas a menina é doce. Mas ela fez aqui com 12. Foi em São Paulo a festa. Tá. A Nitinha, Olha, tudo muito bem arrumado. o Davi, a Julinha, eu e o Ricardo. O meu genro é Ricardo também. Ricardo também? É. Ah, vai. Então a gente fala Ricardo meu, Ricardo seu. Aqui o Guilherme era pequenininho, aqui parece que ele está sem braço, que ele pôs o braço para trás. Aqui é o nosso casamento. Isso aqui foi essa amiga que está com Alzheimer. Ela montou essa foto aqui e me deu. Ai, que bonito. Tirou do convite. É, né? Ó a Júlia. Olha que Aqui. linda. Ela é bonita, né? Ela é muito bonita. Olha que eu falei que, como eu era praticamente da altura da Anitta, né? Verdade. Agora eu tô uma diferença grande dela. Encolhi. E ali, ó, é a casa da Anitinha. Nos Estados Unidos. A casa dela, né? Ó, aqui a casa dela tem a piscina e a parte de fora, né? A Julinha era pequena aqui. Aqui a Julinha outra vez. E aqui era meu irmão. Esse era meu irmão. Faleceu com 54 anos. Teve câncer. E essa foi a primeira neta que ele teve, que ele conheceu. Ele conheceu. Aqui essa Meu pai foto não tá... conheceu nenhum neto. olha, aqui minha mãe e meu pai. Olha só. Mas parece que tá mudando a cor, né? Das fotos. Vai ficando mais antiga, né? Falem para o pessoal mais de idade
irem para a Selma, experimente uma vez ir lá, para ver se vão gostar. Então, é a mensagem que eu digo, é que as pessoas vão para lá, pelo menos experimente, para ver se gostam, né? É verdade, é verdade. É o que a gente tem tentado, né? Tudo que a gente tem feito, até esse programa, ele tem esse objetivo de divulgar o que o Selmi faz, o que o Selmi traz, que é importante para o envelhecimento, que é importante para a vida da gente, né? Porque é uma outra etapa mesmo, é uma outra etapa. Então você precisa ter esse sentido, a sua vida precisa ter sentido, você precisa ter prazer em acordar de manhã, né? E dar bom dia e falar, olha, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu tenho... Saber que você tem algo para fazer, né? Algo para fazer, né? Então é isso que dá prazer na vida da gente, isso traz saúde para o nosso corpo. Traz. Porque eu falo que quantas pessoas têm chegado no Selmi com depressão, doente de alguma forma, e logo depois vem e fala, olha, nem o remédio eu tomo mais. Então, então a gente vê isso acontecer, né? Então a gente, olha, tanto de aluno que nós temos hoje, são muito poucas pessoas que têm problema de saúde, que saem com problema de saúde. Muito pouco. Então, é uma inversão, assim, né? Eu acho que o Selmi, por quê? Porque você dá um novo sentido. Quando a sua mente traz uma mensagem boa para o seu corpo, seu corpo obedece, né? Seu corpo vai bem. Então, se você tem um resfriado, olha quantas pessoas a gente vê, tive um resfriado, mas sara logo, vamos voltar, né? Então, eu fiquei uma vez, eu acho que você já estava lá, não sei se você lembra, eu fiquei 3 meses sem ir, porque eu estava de cama. Eu caí no corredor em casa. E fiquei de cama, né, com um problema sério. Eu não andava, não conseguia, a dor era insuportável, né, porque eu fraturei, né. Aí quando a médica fez um tipo de cirurgia, né, que colocou o cimento, eu passei a andar. Eu tenho, por exemplo, andar muita caminhada, eu sinto logo, entende, que eu não aguento. Mas eu ando, isso que é o principal, e eu vou lá para a Selma. Eu tenho uma amiga que fala, eu não entendo você, Janete, você está sempre com problema e sempre você está saindo e sempre fazendo as coisas. E a gente tem um local lá para pôr o carro perto, ela não anda muito, né? Fica fácil, né? Então, bom, vamos tomar um lanche agora? Vamos tomar, porque você vai ter... Já fui. Uma vez no aeroporto, nós íamos voltar da casa da Anitinha, nos Estados Unidos. E a Anitinha estava conosco, ela fica até o final e tal, e nós estávamos andando. Nós estávamos andando por lá, passeando. De repente eu escuto me chamar, meu nome. Eu olhei, era uma ex-colega de pintura. Nossa. Eu não tinha visto. Você vê? Esse mundo é pequeno mesmo, né? As pessoas estão sempre conectadas, de alguma forma, sempre se encontram, né? Ai, que bom. Que gostoso. Então é isso, gente. O papo tá bom, a vida tá boa. Exemplo, pra gente do Selmi, a gente sempre comenta, eu comento com as meninas, né? Se tem um casal referência pra gente, são vocês. De respeito, de carinho, né? Então a gente vê vocês assim como um casal assim que a gente tem um carinho muito especial pela forma como vocês se tratam, como a forma com que o seu Davi cuida da Janete. Não, mas a gente acha tão gostoso e isso que atrai. Eu percebo que vocês nos tratam muito bem lá. E é assim, do coração, sabe? É do coração mesmo.